Fala, família botafoguense, tudo bem? Seguinte, nesse vídeo o pessoal da ESPN estão comentando aí sobre essa derrota do Botafogo. Então eles falam o que precisa ser feito daqui pra frente, eles falam sobre a tabela do grupo D na Libertadores, o que o Botafogo precisa fazer para se classificar para as oitavas de final. Eles falam também sobre o Campeonato Brasileiro, então eles destrincham o momento do Botafogo, eles falam muitos pontos interessantes e é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês. Então, quem puder dar moral de se inscrever, dê essa moral de se inscrever, se inscreva e deixa o like. Bora pro vídeo. Arthur Jorge estreou, mas não foi uma estreia feliz nem para ele nem para o Fogão. Olha os titulares na estreia do técnico: Gatito, Matheus Ponte, Lucas Alter, Barbosa e Hugo. E aí o que ele se referia, né? Dois jogadores mais lá na frente, o Júnior Santos e o Tiquinho, e os dois abertos, Luiz Henrique e Jefinho. Que quarteto, hein? Mas e aí? Não deu certo ontem, né? Na prática não deu certo. O primeiro tempo foi ruim, a gente chamou no GC, né? O primeiro tempo ruim, mas o segundo também não foi tão melhor assim. O jogo acaba com o Gatito fazendo uma defesa, evitando o segundo gol da LDU. É ali que o juiz apita. E o primeiro tempo, 1-0, ficou de graça, não ficou? Teve o gol anulado da LDU, porque preferiram tomar como base não o ombro, né? Porque se tomasse o ombro, tomou o pezinho ali, o joelho, enfim. O Botafogo apresentou muito pouco e teve a questão também do fôlego. Chegou um momento do tempo que o fôlego foi embora. No final do jogo, esse gol é uns 4 minutos, né, prof? Então, mas eu quero ouvir os amigos, porque se Abel Neto falasse aqui antes do jogo, eu escalaria Jefinho, também. Luiz Henrique, Tiquinho, Júnior Santos, vocês iam dizer que eu sou faceiro, Sim. vocês iam falar que, mas quem vai marcar? Quem vai correr? Aí o Arthur Jorge escala, e aí eu quero ouvir os amigos, fala aí, Prates. Eu faço a mesma pergunta que eu faria pra você. Quem vai marcar? E quem vai correr? O time ficou exposto, eu acho que não apenas por isso, mas por isso também. Primeiro tempo concedeu muita chance para a LDU. A LDU conseguiu envolver o Botafogo com 2, 3 passes perto da área. Muitos chutes ao gol do Gatito Fernandes. O jogo ficou 1-0 porque a LDU finalizou muito mal. A LDU perdeu muita chance da pequena área, muita chance da marca do pênalti. A ideia do Arthur Jorge, que no papel poderia ser interessante, na prática não se mostrou nem um pouco respeitada, né? Porque na prática se mostrou um Botafogo muito exposto, muita dificuldade para jogar e pouquíssimos momentos bons. No segundo tempo, quando talvez eu imaginasse que ele pudesse voltar com o Tietchan como voltou, para tirar um dos 4, não, ele tirou o Danilo Barbosa. Ele continuou com o sistema com 4, né? E com 2 mais pelo meio e 2 mais abertos, e com o Tietchan no Danilo Barbosa. Então, assim, pegar momentos bons do Botafogo ontem, são pouquíssimos momentos bons perto do domínio da LDU. Se alguém tivesse feito mais gol ontem, seria a LDU, não seria o Botafogo, não. O Tiquinho tem uma oportunidade, né, Prates? Antes mesmo do 1-0. Isso. A primeira oportunidade do jogo é do Botafogo. E aí deu uma pinta de que talvez esse ataque fosse funcionar. Sabe que eu fico não é uma afirmação, uma interrogação na minha cabeça, uma dúvida. Por ele ser europeu, não conhecer tanto ainda, acabou de chegar aqui. Será que ele tinha uma noção exata da dificuldade que é jogar lá em Quito? Para colocar. Você tem a mesma dúvida que eu? Esse é um ponto. Para colocar um time tão faceiro assim, com a dificuldade que é jogar lá? Ele chega com o discurso de que o Botafogo vai ter coragem acima de tudo, né? Que vai pra cima, que vai ser um time ofensivo, agressivo, que vai buscar a vitória contra qualquer adversário. E eu acho legal que ele pense assim. Claro. Só que você tem que pesar o que cada jogo lhe proporciona. Esse jogo de ontem era um jogo na altitude, em que o aspecto físico é muito diferente, em que a velocidade da bola é outra, os jogadores têm dificuldade, e não funcionou a ideia dele. O Botafogo teve uma melhora no início do segundo tempo, quando entra o Tietchan, melhora o time, o Botafogo cria ali 3 finalizações, uma atrás da outra, mas aí, imediatamente, o Alcácer, o técnico espanhol da LDU, ele percebe o quê? Porque como foi o jogo, Abel? Os dois times foram para a partida espelhados, o que significa dizer, com os mesmos desenhos táticos. 4-4-2. 2 atacantes, eles têm lá 2 centroavantes, o Estrada e o Arce. Uma linha de 4 no meio, uma linha de 4 na defesa. E nenhum deles tinha muita troca de passe, muita aproximação, tabela, triangulação. Por quê? O Botafogo é um time vertical. O Botafogo não é um time, até aqui, por sua essência, de construção de jogada. O que o Alcácer, técnico da LDU, entendeu? Eu não vou para cima.
se a gente pegar o primeiro tempo, a maior parte do tempo é o Botafogo com a bola tentando construir. Ele atrai o Botafogo para justamente jogar como o Júnior Barranquilla fez no Nilton Santos, no contra-ataque. Procurar os espaços que o Botafogo vai ceder, já que o Botafogo tem dificuldade para criar esse jogo. E ele, assim, fez o primeiro gol, não foi no contra-ataque, foi no lateral, em que ele usou muito a presença física dos dois centroavantes na área, né? O Estrada faz o pivô e o Arce dá o passe para quem vem do lado fazer o gol, no caso ali, o Zulgaray, que jogava pela direita. Aliás, levar um gol de arremesso lateral normalmente irrita muito os técnicos, os torcedores. Mas e o Arthur Jorge mostrou a irritação dele ao levar um gol de arremesso lateral. E falou que começou no lateral. Nesse nível de futebol, é uma outra coisa que ele precisa se acostumar com o futebol brasileiro. Porque gol de arremesso lateral acontece toda hora. Então, é muito difícil ele chegar, né, para estrear num jogo desse, com características tão diferentes, tão específicas. Não dá para escolher. Mas estreou, mas ele não entendeu. Ele agora vai começar a entender. Por isso eu acho que tem que tirar um peso. Eu acho que tem o peso do resultado, que é péssimo, somado à derrota na estreia. Então a situação para o Botafogo classificar fica muito difícil. Ainda não é impossível, mas muito difícil. É como o Grêmio, vai ter que ganhar seus jogos que tem pela frente. Mas ainda dá. Só que você precisa entender que o técnico que chegou agora está conhecendo o time. Então no segundo tempo, como eu dizia, ele bota o Tietê para o Botafogo ter mais toque, aproximação. E melhora. Quando o adversário percebe que o Botafogo melhora, o que ele faz? Tira um centroavante e bota um meio, o Gonçalves. E aí a LDU traz o jogo de volta para ela. Até tem um lance que eles pedem pênalti ali e tal, não sei o quê, o árbitro não dá o pênalti. E aí o Botafogo bota o Romero para outro jogador para tentar ali. Não funcionou o Romero. No lugar do Jefinho, né? Mas o Jefinho, algumas jogadas que o Botafogo construiu por dentro, quando o Jefinho saiu da ponta e veio para o meio, funcionou. Sim, ele tem habilidade. Porque ali não é o lugar do Júnior Santos. O Júnior Santos por dentro não funciona. Ele errou quase tudo que tentou no jogo de ontem. Ele estava fazendo muito sucesso jogando pelo lado do campo, saindo da direita para dentro. Ali ele arrebentou. Mas quando você bota o Júnior Santos por dentro, numa função que vem sendo normalmente do Eduardo, por trás do Tiquinho, ainda mais numa altitude, o tempo de bola é outro, foi um desastre. Só que quando o Jefinho veio para fazer essa função, ele conseguiu construir algumas boas jogadas. Mas aí sai o Jefinho para entrar o Romero. E o Romero tem uma bola que ele dá de inimigo. Ele joga uma bola para trás, inverte do outro lado do campo, a bola sai na lateral, o Barbosa sai correndo para tentar pegar, e assim ele arma um ataque do time adversário. Então o Romero não entrou bem no jogo. Agora, não dá para, nesse momento, estabelecer um padrão do Arthur Jorge. Ele tentou uma ideia ali, que não funcionou claramente ontem. Agora, também o adversário não jogou o que eu esperava, não. A LDU, eu esperava que acertasse muito mais do que acertou. Errou muito passe, errou muita decisão, escolha de jogada. Eu esperava mais da LDU, 1-0, para um Botafogo que jogou mal, como jogou ontem. Um placar que a LDU comemora os 3 pontos, mas deveria ter jogado melhor. Olha, o grupo está assim, Júnior Barranquilla e o Universitário 4 pontos, LDU 3, Botafogo 0. 2 próximos jogos do Botafogo contra o Universitário e a LDU. Os 2 em casa. E depois os 2 últimos, obviamente, fora de casa, contra o Universitário de novo e contra o Júnior Barranquilla. Então vai jogar em Lima, né? E depois em Barranquilla os 2 últimos jogos. Tá aí a tabela. A realidade, independentemente dos próximos adversários, sem casa ou fora, é que o Botafogo não pode mais perder jogo nenhum. Não tem mais margem de erro. É do Grêmio, a matemática do Grêmio. Se ele perder um jogo, aí ele é obrigado a ganhar os outros 3 para fazer 9 e mesmo assim dificilmente classifica. Tem que ganhar todas o Botafogo. Mas tem uma história dá para empatar 1 e ganhar 3. Aí dá para fazer essa conta com 10 pontos. Com 10, possivelmente. Com 10 pode ficar fora também. Não é garantia, mas como é um grupo que está muito equilibrado, pelo que a gente está vendo aí, vai ser um grupo equilibrado. Se ele ganhar 3 e empatar 1, provavelmente... É provável que ele classifique. A diferença para o Grêmio, né? A pontuação do grupo é igual. A diferença é que o Grêmio fecha com 2 em casa. O Botafogo vai fechar com 2 fora. Então ele precisa ganhar os 2 próximos jogos. Exatamente. Por outro lado, os 2 próximos do Botafogo são em casa. Ele pode fazer uma lição de casa. O dia 6, por exemplo. O Grêmio vai ter que pelear fora para estar vivo em casa. Exato. E o Botafogo tem essa chance em casa, mas você vê ali pela matemática, ainda que ele ganhe esses 2 jogos... Isso, vai a 6. O que ele pode é se equiparar à LDU, né, na pior das hipóteses, mas, por exemplo, o Universitário que já está na frente dele, se o Universitário ganha em uma dessas rodadas, ele continua na frente do Botafogo, com 7. Né? Ele vai precisar ganhar do Universitário lá dentro.
Lá em Lima. É fatal. Vai ter que resolver fora. Os 2 últimos jogos, Universitário em Lima e Júnior em Barranquilla. A questão é que o Universitário é a surpresa do grupo, né? Para mim, era o time mais fraco. Olhando quando se desenha a tabela, era o time mais fraco. Só que ele ganhou da LDU em casa e empatou com o Júnior fora. Então ele já fez 4 pontos aí O inimagináveis. Botafogo ainda tem os 2 jogos com o Universitário, né? Ele tem que fazer os 6 pontos em cima do Universitário. Tem que fazer 9 pontos, ganhar 3 jogos e empatar 1. Eu acho que com 10 classifica. Não é nada simples. Agora, E o grupo é difícil. vai ter agora o Jogar Arthur com a Jorge. LDU é sempre difícil. O Arthur Lá Jorge agora tem uma semana livre de Libertadores, começa brasileiro, começa a montar o time. Então, ganhar os 2 próximos jogos em casa, até chegar nesses 2 jogos fora, pode-se imaginar aqui, olhando de forma positiva, que o time cresça até lá e chegue num outro estágio para essas 2 partidas finais fora de casa. E aí, quem sabe, né? Torcer. Domingo, tarde, já tem Cruzeiro e Botafogo. Olha aí. 2 técnicos novos, né? 2 Acabaram de técnicos chegar. novos, 2 times que tropeçaram no meio da semana. O Cruzeiro não perdeu, mas tropeçou. Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro, que tava... Mas o resultado do Cruzeiro é bem pior que o do Botafogo, tá? Como bem pior? Bem, o Cruzeiro jogava em casa... Não é com bem um time... pior, o Botafogo perdeu. Sim, mas se você olhar dentro do contexto, o Botafogo jogou na altitude com a LDU, campeã da Sul-Americana, que é um time forte, e era uma derrota completamente previsível. Eu falei aqui ontem, a LDU é favorita. O Cruzeiro abre 3-0 contra um dos últimos colocados do Campeonato Colombiano, dentro do Mineirão, e entrega um empate, eu acho bem pior. É claro que é um empate e uma derrota, mas bota na balança, o peso é muito maior para o Cruzeiro Na do que pro Sul-Americana Botafogo. também só classifica um. Os dois Na estão verdade, complicados. O Cruzeiro já tinha ponto e pontuou, né? Isso, 2 Já tinha empates. ponto e pontuou. Segundo empate. Mas eu estou olhando para a foto de ontem. Só a foto de ontem mesmo, porque para classificação o Cruzeiro está bem melhor que o Botafogo.